quero falar em poucas palavras. Pai, um homem de valor que está aí, vamos ler em Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, em Deuteronômio, capítulo 6, abra aí a palavra do Senhor, aleluia, capítulo 6 de Deuteronômio, e o versículo 6 e o 7, a palavra do Senhor nos diz, o 5º livro da Bíblia, lá no Velho Testamento, 6 e 7, diz o seguinte: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te e ao levantar-te. Amém. Esses 2 versículos só. Quero estar sentados. Meus queridos pais que aqui estão nessa noite, nessa quinta-feira da vitória, domingo comemora-se o Dia dos Pais, e eu já faço o convite para você estar domingo à noite aqui, que terá uma outra mensagem para os pais. Mas eu quero dizer para você, pai, você, sem dúvida, eu quero crer que você é um pai, um homem de muito valor. Ser pai é uma sublime tarefa, e também ser pai é um sublime privilégio, mas também ser pai é uma imensa responsabilidade. Não basta gerar filhos, não basta dizer apenas que é pai, não basta apenas fazer filhos, é preciso fazer grandes investimentos na vida das crianças, dos filhos, educá-los, prepará-los para a vida. Muitos pais tornam-se famosos, muitos pais alcançam o apogeu do sucesso lá fora, muitos pais têm muito sucesso na carreira profissional, mas alguns pais, embora todo o sucesso que tem lá fora, no recôndito do seu lar, são fracassados, têm fracassos, porque não conseguem educar seus filhos no temor do Senhor. A paternidade responsável é um grande desafio no dia de hoje, aonde a mídia apregoa uma educação totalmente equivocada, e a mídia, com alguns conceitos, diz que não pode colocar nenhum limite na educação dos filhos. E quando os filhos são educados sem nenhum limite, isso deságua no que nós estamos vendo hoje, uma geração de crianças e adolescentes revoltados. E hoje está complicado essa questão, porque filhos não estão tendo limite. Um pai é alguém que deve ser exemplo para os filhos. Pais que aqui estão, eu sei que no domingo se comemora o seu dia, e sei que a responsabilidade de ser pai é muito mais do que nós imaginamos. Antes de um pai ensinar os filhos, ele precisa viver o que ensina. E aqui está a chave de todo sucesso. Eu só posso ensinar e requerer algo do meu filho se eu posso realizar e fazer aquilo. Então, antes de ensinar os filhos, os pais precisam realmente ser o exemplo. Os pais precisam realmente viver aquilo que ensino. O pai é como um espelho. O espelho, embora mudo, ele revela todas as coisas. O pai, ele tem que estar como espelho. O filho tem que olhar para o pai e realmente copiar o seu pai. Pais precisam ser modelos de honestidade. Pais precisam ser modelos de sinceridade. Pais precisam ser modelo de cristão e ter uma vida cheia do Espírito Santo, para que o seu filho também venha a ser um cristão verdadeiro. O pai é um homem que ama a Deus,
e vive com Deus, e então ele começa a ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Pais que aqui estão, parabéns por você vir à igreja, parabéns por você trazer seus filhos à igreja, parabéns por você realmente educar teu filho no caminho do Senhor. Não podemos dar o que não temos, não podemos exigir dos nossos filhos aquilo que nós não vivemos. Nós devemos ensinar aos nossos filhos aquilo que vivemos. Muitos pais tropeçam na palavra e erram na conduta, e isso também esvazia a sua autoridade, porque eles pecam nas palavras que falam para os seus filhos, porque eles falam uma coisa e vivem outra. Mas um pai feliz e abençoado, um pai de sucesso, um pai de valor, é um pai que realmente encontra tempo para os seus filhos. E eu quero perguntar a você, pai que aqui está: quem ama, prioriza o seu tempo, encontra tempo para aqueles que ama? Você tem dito que ama os seus filhos, mas você tem encontrado tempo para os seus filhos? Pai, você precisa dar tempo aos seus filhos, porque se você não der tempo aos seus filhos, o traficante vai dar tempo, aquele que imagina e maquina coisa maléfica e mal, vai encontrar tempo para dar aos seus filhos. Pais que estão me ouvindo, pelo amor de Deus, encontre tempo para os seus filhos, porque senão as drogas e o traficante e tantas coisas mal vão encontrar tempo para os seus filhos. Pai que aqui está, não economize tempo aos seus filhos. Dê uma volta, passeie com seus filhos. Nem que não possa comprar um presente aos seus filhos, mas ande com seus filhos, vá ao shopping com seus filhos, caminhe com seus filhos, brinque com seus filhos, passeie com seus filhos, porque eles são um valor imensurável. Tem muita coisa que é urgente, tudo na nossa volta hoje apela para o urgente, todas as coisas são urgentes, mas nem sempre o urgente é importante, e o mais importante que está na tua vida é os teus filhos, e você precisa dar tempo para os teus filhos. Os filhos merecem o melhor do nosso tempo, os filhos merecem o melhor da nossa agenda, os filhos merecem o melhor da nossa atenção. Nenhum sucesso lá fora compensa o fracasso no relacionamento com os filhos, se os pais fracassarem nesse relacionamento. A herança de Deus na vida dos pais não é o dinheiro. A tua herança, pai, não é o dinheiro. A tua herança é os teus filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança dos pais. E você tem essa herança, você que é pai tem essa herança. E como você está lidando com essa herança? Jó era um homem rico e extremamente ocupado, tinha uma agenda congestionada, mas sempre dedicou o melhor do seu tempo para conversar com os seus filhos e para falar dos seus filhos em oração a Deus. Ele encontrava tempo para orar pelos seus filhos, e ele orava pelos seus filhos. Um pai é alguém que equilibra a correção e encorajamento. Não é aquele pai que só cobra, não é aquele pai que só faz exigências, mas é aquele pai que encoraja, é aquele pai que incentiva, é aquele pai que motiva, é aquele pai que se alegra com o filho. Nós temos na Bíblia, e a Bíblia, irmãos, alguns até dizem, mas isso não devia estar escrito na Bíblia. Mas Deus, Ele deixou escrito para mostrar realmente que Deus não tampa sol com peneira. Os defeitos dos homens de Deus ficaram expostos na Bíblia. E nós vemos um homem que foi segundo o coração de Deus, Davi. Foi um homem com grandes, foi um herói de guerra, foi um tremendo herói. Mas como pai, ele foi um péssimo exemplo de pai, porque ele não dava atenção para os seus filhos. Ele só se preocupava com as guerras, só preocupava com outras coisas, e ele pecou muito
na educação dos seus filhos. Então, temos que, exatamente, os pais precisam equilibrar correção e encorajamento. Encoraja seus filhos. Você precisa corrigir, sim, mas não esqueça de encorajá-lo. A Bíblia fala de um homem, Eli, que foi acusado de... Ele tinha um amor, e ele, por amar, ou sei lá, os seus filhos, ele amava de uma maneira esquisita, porque ele não, é um amor esquisito quando não traz correção, não corrige os erros do filho. E por ele não corrigir, os seus filhos entraram por caminhos complicados. Deixar de corrigir os filhos é um grande perigo, e isso vai desaguar em tragédia. Tem que ser corrigido com sabedoria, com inteligência, mas no mesmo tempo precisa ser encorajado. O elogio sincero e a correção na medida certa são ferramentas importantes na formação emocional dos filhos. Os filhos precisam ser amados, os filhos precisam ser protegidos, os filhos precisam ser orientados pelos pais. E assim, pai, entenda que você precisa ensinar o teu filho no caminho do Senhor. Um pai é alguém que cuida da vida espiritual dos filhos. Você não pode deixar os ensinamentos espirituais somente para os professores dos cultos aqui na igreja. Você precisa, como pai, você precisa orientar. Não basta um pai dar o teto, não basta o pai dar comida, não basta o pai dar roupa, não basta o pai apenas dar educação e segurança aos filhos. O pai precisa de maneira prioritária conduzir seus filhos no caminho do Senhor, ser um exemplo de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, e os filhos vão ver isso em você e vão ser verdadeiros adoradores. Irmãos, como os filhos copiam o pai? Ele vê o pai levantando a mão aqui na igreja e cantando, ele faz isso. As crianças fazem isso. Ele vê o pai ofertando, ele pede a oferta para o pai, porque ele também quer ofertar, e ele vai aprendendo, e assim Deus vai abençoando. Pai que faz a diferença é realmente um homem de valor. Precisamos de pais que realmente não fiquem apenas aspirando o sucesso profissional dele, e não também só querendo o sucesso profissional dos filhos, mas pais que invistam nos filhos, para que eles possam buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Tem pai mais preocupado com a vida profissional dos filhos do que com a vida espiritual. Isso é um grande engano, porque primeiro é o reino de Deus. Você precisa primeiro se preocupar com a vida espiritual dos teus filhos, e depois sim com a vida profissional deles. Mas os pais estão invertendo isso. Isso está sendo perigoso, porque eles estão tão preocupados com a vida profissional dos filhos, que os filhos estão se afastando da casa do Senhor e estão se desviando. Não basta ter filhos bem-sucedidos profissionalmente, precisamos de ter filhos consagrados a Deus. Nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos. Eles devem ser criados para realizar os propósitos de Deus e os planos de Deus. A educação espiritual dos filhos também passa por você, pai. Então seja um pai abençoado. Ficamos em pé nesse momento. Eu quero dizer nessa noite para os pais: o lar cristão é uma escola. O lar é a grande escola espiritual dos filhos. Pais que estão me ouvindo, o lar é a trincheira onde a batalha espiritual na luta pelos filhos é ganha ou perdida. E essa vitória, essa batalha tem que ser ganha lá dentro da tua casa. Ganhe teus filhos para Jesus lá dentro da tua casa. Começa lá dentro, com amor, com diálogo, com conversa, com exemplo. Todos os pais que estão aqui, vem aqui à frente. Todos os pais. Quem está na galeria, os pais que estão na galeria, desça agora, que você já vai descer mesmo, e vem aqui na frente. Todos os pais, todos os pais. Pais, enquanto você está ouvindo, me ouça. Pais, vocês precisam ter tempo
para ensinar os filhos a orar, a falar com Deus. Pais, ouçam os filhos. Tenha diálogo com os filhos. Apresente seus filhos a Deus. Mesmo os teus filhos que são grandes, mesmo os teus filhos que já são até casados, você não pode deixar de orar pelos seus filhos. Depois que a gente se torna pai, sempre vai ter preocupação do pai. É claro que diz que o amor mais perfeito, fora o de Deus, é de mãe. Mas assim como tem algumas mães desnaturadas, também tem muitos pais desnaturados. E infelizmente mais é pai, né? Mais pai desnaturado do que filhos. Quantos pais desnaturados? Essa semana ouvimos 2 relatos chocantes de pais desnaturados. Um pai porque a esposa deixou ele jogou o carro contra sua filha, matando a filha, queria matar a avó e todo só matou a filha. Um outro pai porque não deu certo o seu casamento, ele foi e matou a avó, matou a avó, matou a filha, só não conseguiu matar a esposa. São relatos truculentos de pais desnaturados. E eu pergunto: que tipo de pai é você? Que tipo de pai você está sendo? Pais que estão me ouvindo, você precisa entender que você é o instrumento de Deus para abençoar teus filhos. Você, quem sabe, não pode dar riqueza material ao teu filho, mas você tem uma riqueza espiritual. Dê a integridade, dê a verdade. Principalmente se seus filhos são pequenos ainda. Eles precisam olhar para você e se inspirar em você. Quantos pais desnaturados que nós temos nesse mundo, que sabe fazer os filhos, mas não sabe educá-los e não sabe também dar amor e carinho. Nessa questão de pais é complicado, mas eu louvo a Deus pelos pais da igreja. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu espero que você seja um pai de valor. Um pai de valor. As mulheres que aqui estão, os filhos que aqui estão, levante a mão aqui para frente, vamos orar pelos pais. Eu quero orar por você, pai, para que Deus te dê graça, para que Deus te dê sabedoria, e que nesse dia dos pais você possa se alegrar. Embora alguns pais que aqui estão, quem sabe, olham para a situação que está o filho e muitas vezes não tem muito o que se alegrar, tem o que chorar, que quem sabe alguns estão nas drogas, ou alguns são tão desobedientes, está tão difícil essa questão de relacionamento, mas com a graça de Deus, Deus vai dar sabedoria e inteligência para você conquistar a confiança dos teus filhos e você ser uma bênção na vida deles. Oramos. Pai querido, Pai dos céus, Deus, aqui estão os pais da terra, aqui estão os pais que vêm à igreja, muitos já pertencem à igreja, e eu quero pedir uma bênção muito especial a todos esses pais. São pais que lutam, são pais que choram, são pais que muitas vezes estão com o coração aflito e angustiado pela situação do filho. Alguns pais que aqui estão, muitas vezes estão sem saber o que fazer, mas Deus, dê sabedoria, dê inteligência, cuida desse pai. Deus, esse pai precisa sentir prazer em dizer: eu sou pai.
Deus, é a tua graça que vai fazer a diferença. Senhor Deus, derrama da tua graça sobre a vida de todos os pais, que eles possam estar com o coração cheio de amor, transbordando de amor, para dar tempo, atenção aos seus filhos. Eu peço a Ti, ó Pai, que a Tua boa mão esteja estendida, dando saúde a esse pai, dando alegria ao coração desse pai. Eu sei que há muitos filhos rebeldes, há muitos filhos que estão trazendo tristeza e lágrima ao coração desse pai. E quem sabe nesse Dia dos Pais, nessa semana que fala-se Dia dos Pais, quem sabe alguns pais não vão receber nem o abraço do filho. São filhos rebeldes, mas Deus muda o coração desse filho, transforma o coração desse filho, e que esse filho venha valorizar o pai que tem. Deus, que esse pai seja um pai de valor, mas que os filhos possam também ver isso na vida do pai. Senhor Deus, abençoa todos esses pais, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas a esses pais. Parabéns, pais. Parabéns, meu pai. Parabéns. Que Deus abençoe. Que Deus dê graça e sabedoria para vocês, viu, pai? Aleluia. Glória ao Senhor.